Se você tem ação na justiça importante contra o INSS, vem pra cá comigo que eu tenho uma informação também importantíssima para você a partir de agora aqui no canal Primeira Página. Eu vou explicar tudo sobre a mais nova decisão do STJ que vai beneficiar milhares de brasileiros e de alguma forma pode beneficiar você ou alguém ligado próximo de você. Antes de eu trazer a informação, se você não está inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho. Em caso de dúvida, deixa aí o seu comentário, ok? Não cabe devolução de valores indevidos recebidos por decisão definitiva, diz o STJ. Que decisão é essa? Quem vai ser beneficiado e de que forma? É o que eu vou trazer para você a partir de agora. Não é cabível a devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria por força de decisão judicial transitada em julgado, mesmo que ela seja posteriormente desconstituída. Nessas hipóteses, é inafastável o reconhecimento da boa-fé do beneficiário. Com esse entendimento, a turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a um recurso especial de um beneficiário do INSS que não vai precisar mais pagar alguns valores recebidos como complementação de aposentadoria por cerca de 5 anos. O recebimento desses valores foi determinado em uma ação de cobrança de complementação de aposentadoria, em que o autor pediu que o benefício fosse calculado de acordo com as regras estabelecidas no regulamento do plano por ele contratado. A ação foi julgada procedente e transitou em julgado com determinação da apuração dos valores em liquidação da sentença. Nela, foi acolhida a perícia produzida e, nesse caso, determinado o cálculo do valor do benefício mensal, bem como homologado o crédito referente às quantias vencidas dessa decisão, esta que restou no caso definitivo. O que aconteceu? Ele buscou o direito dele, houve um ganho de causa na época, ele recebeu uma indenização, recebeu dinheiro atrasado e o INSS estava cobrando essa devolução porque alguma coisa foi mudada no processo e eu vou continuar explicando para você, não sai do vídeo não. Bom, nesse caso aí o INSS, responsável pelos pagamentos, então, impugnou o cumprimento da sentença, por entender que houve um erro material nos cálculos elaborados na hora da liquidação, ou seja, na hora do pagamento. Até conseguir a decisão favorável, o beneficiário recebeu os valores errôneos por cerca de 5 anos, dando aí um total de 3 milhões e 300 mil reais. Ou seja, foi feita uma somatória de todos os pagamentos deles durante 5 anos e foi corrigido aí, e o INSS estava pedindo essa grana de volta. O INSS então pediu uma restituição desse montante, pedido que foi julgado procedente pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A corte entendeu que o cumprimento da sentença era provisório e os valores recebidos a mais foram a título precário. Para a quarta turma do STJ, essa conclusão é errônea. Voto vista da ministra Isabel Galotti. Ela esclareceu que a ação de cobrança da complementação da aposentadoria transitou em julgado e o cálculo na liquidação da sentença foi devidamente homologado pelo juiz. A correção do erro material deve ser feita independentemente do trânsito em julgado. Nada mais é devido ao recorrente. Por outro lado, afirmada a sua boa-fé no seu recebimento mensal a título de benefício previdenciário de valores apurados em sentenças definitivas, penso ser descabido exigir a devolução do excesso que recebeu com legítima expectativa de seu caráter definitivo, disse a ministra. Relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, também concordou com a decisão. Ele destacou ainda que, se fosse o caso dos valores recebidos com base em uma decisão liminar, portanto precária, a jurisprudência do STJ orienta a fazer a devolução. Não é o caso dos autos, de que tratou de pronunciamentos definitivos. O recorrente recebeu durante anos, por força de um cumprimento definitivo da sentença, parceladas de naturezas aí, no caso, alimentares. Recebia uma parcela, cada mês recebia um pagamento de forma de natureza alimentar, fixada
por sentença de liquidação transitada em julgado, revelando-se manifesta a legítima confiança tanto da legalidade do cumprimento e quanto da sua incorporação em definitivo ao patrimônio do beneficiário, ressoando inequívoca a boa-fé. Concluiu, a votação foi unânime. Ou seja, por que eu trouxe essa matéria para você? Se você recebeu um pagamento do INSS de uma sentença definitiva, mas houve um erro por parte de quem fez o cálculo, não por sua parte, se no caso o erro foi da justiça, cabe à justiça se acertar com o INSS e mostrar que você não foi a parte que estava se aproveitando desse erro. Que essa situação que você recebeu foi de boa fé. Se foi erro do INSS, ele que resolva a parte interna. A culpa não foi sua. Agora, se for uma situação que no caso é uma tutela antecipada e você recebeu essa grana sem ter terminado o processo, aí nesse caso você, meu amigo, pode ter que devolver o dinheiro. Se nesse caso a tutela foi, ou nesse caso a sentença foi definitiva, beleza. Se você tiver no processo e a tutela for antecipada, não saque os valores até terminar o processo. Porque se terminar, se o INSS ganhar ação, você que está recebendo benefício vai ter prejuízo e ainda vai ter que devolver esse dinheiro ou vai ficar com seu nome pichado lá com o governo federal e você não vai poder, aí no caso, resolver sua vida enquanto não quitar esse débito, ok? Essa decisão aqui foi favorável, porque nesse caso a sentença foi transitada em julgado. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Se você tiver no mesmo caso, tiver sendo cobrado uma grana do INSS e essa sentença que você ganhou foi definitiva, procure a Defensoria Pública, procure um advogado especialista na área para correr atrás dos seus direitos. Só pode cobrar uma coisa se foi tutela antecipada. Se foi erro em uma situação definitiva, se você recebeu de boa fé, você não precisa pagar de acordo com essa decisão do STJ. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre seus direitos. Não sai daí não. Se inscreva no canal, ative o sininho e vem junto.